Olá, queridos, bom dia! Quero convidar vocês a meditarem comigo em mais uma porção da Palavra de Deus, ali no livro de Provérbios. E nós estamos chegando então no capítulo 15. Provérbios capítulo 15, vamos meditar juntos nesses primeiros 7 versículos da Palavra de Deus. Acompanhe comigo então a leitura. Provérbios capítulo 15, versos 1 a 7, diz assim as Escrituras. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Então, até aqui a palavra de Deus. Vamos orar, vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Deus, antes da gente estudar tirar algumas aplicações, para nós a respeito do nosso modo de falar. Mais uma vez, o autor aqui, Salomão, falando sobre a importância do nosso falar. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos pela tua palavra que nos instrui e por essa oportunidade que nós temos, a cada quarta-feira de meditarmos em mais uma porção desse livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria para as nossas vidas. Nos ensina através dele, nos ajuda, Senhor, a mudar a nossa forma de pensar e também, e com isso, mudar também a nossa forma de agir no nosso dia a dia. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, cada um desses versos trazem para nós um desafio, e o primeiro deles, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nosso maior problema geralmente não tem a ver com as nossas ações, mas sim com as nossas reações. Nós podemos conviver em paz com as pessoas desde que elas nos respeitem. Só que quando uma pessoa nos provoca em alguma área da vida, nós tendemos a perder o controle. Nós queremos dar uma resposta à altura. E é por isso que Salomão nos mostra aqui, que não é a palavra branda que desvia o furor, mas sim a resposta branda. Tem a ver com a nossa reação. Tem mais a ver com as nossas reações do que com as nossas ações. Como é que eu ajo no meu dia a dia. Mesmo diante de uma provocação, é preciso que a gente tenha uma resposta branda. E aí é que é difícil, não é verdade, meus irmãos? O oposto disso, quando eu não ajo assim, é quando eu ajo ou respondo com palavras duras e palavras ásperas. Por isso que é sempre bom, a gente, quando é provocado, a gente respire e a gente coloque diante do Senhor antes de dar uma resposta. Quantas vezes você, não sei se você já teve essa experiência, assim, você recebe uma notícia e você escreve um e-mail, escreve um WhatsApp, e aí você espera um pouquinho, lê de novo, fala, não, estou sendo muito duro aqui, estou sendo reativo. É isso que nós precisamos nos atentar, para que nosso falar edifique, ao invés de ser que nosso falar apazigue a situação, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, ao invés de provocar o outro, ao invés de acalmar o coração, provocar mais discussão. Então a escolha é nossa. Nós podemos ser pacificadores ou podemos ser pessoas provocadoras de contendas. Nós podemos dominar as nossas ações e reações, ou nós podemos então ferir com as nossas palavras, com as nossas atitudes.
Diante então dessas tensões da vida, né, nos relacionamentos, o melhor caminho é ter palavras doces e respostas brandas, conforme aqui Salomão, né? Segundo versículo, continua dizendo: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Então, a língua dos sábios não apenas revela o conhecimento. O texto aqui diz que ela enfeita o conhecimento. Então, o conhecimento não se torna apenas útil para a vida da outra pessoa, mas também agora ele é bonito, ele é admirável. Ele não apenas é necessário para a vida da pessoa, mas também se torna atraente. A pessoa te dá ouvidos, ele quer ouvir o que você tem a dizer. E mais uma vez, né, como é difícil isso, não é? A gente às vezes está corrigindo alguém ou está indignado com alguma situação e a gente está correto no que nós estamos fazendo, mas o jeito que a gente fala é um desafio, né? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer de maneira sábia e assim isso vai se tornar atraente para o próximo, ou nós vamos fazer isso de forma insensata, o que vai criar uma barreira, né? E realmente o conhecimento aí não vai ter utilidade na vida da outra pessoa, porque ela nem vai te dar ouvidos. Então, esse aprendizado, né? Quando ele é falado da maneira correta, esse ensino, ele deixa de ser um processo doloroso e passa a ser algo gostoso para a vida dos outros. O conhecimento na língua dos sábios transforma coisas comuns da vida em ensinamentos preciosos, né? Como eu queria saber falar mais assim, né? Como eu gostaria que toda a minha palavra fosse dessa forma. Mas o texto aqui diz, né, que a boca dos insensatos não é assim, né? Acontece o oposto. Quando uma pessoa tola abre a boca, né, sendo insensato, ele despeja loucura e não sabedoria. A boca do insensato é como uma enxada que abre a própria cova, porque a gente colhe dos frutos do que a gente fala, né? O jeito que a gente trata o outro. O tolo se desboca a falar aquilo que não convém, né? E às vezes, né, ele até se orgulha do jeito que ele fala, né? Das suas palavras. Ele acha que está arrasando, né? Mas a boca do insensato produz muita destruição. A boca do insensato destrói e prejudica, né, as pessoas que estão à sua volta. Que Deus nos livre, né, de sermos pessoas assim, que Deus nos ajude a não sermos pessoas assim. E para a gente sempre falar, né, adornando o conhecimento com a nossa língua, como diz o versículo 2 aqui. O terceiro versículo nos traz o motivo do porquê nós devemos nos preocupar com a nossa forma de falar. Então, além das consequências imediatas em nossa vida, né, e o fato de afetar as pessoas que estão à nossa volta, o versículo 3 também diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus, ele nos observa o tempo todo. E que vergonha é para nós, não é mesmo? Nós nos lembramos disso quando a gente acaba falando de um modo que entristece o nosso Deus. De um jeito que fere, ao invés de um jeito de uma forma que edifica as pessoas ao nosso redor. E o texto continua, né? Salomão continua falando sobre o falar. No versículo 4 ele diz assim: a língua serena é árvore de vida, produz vida, né? Mas a perversa quebranta o espírito. A língua é um pequeno órgão do corpo, é como um leme de um navio que nos governa, né? Essas são ilustrações ali que a gente vê em Tiago, quando ele fala a respeito da língua. Quem domina a sua língua domina o próprio corpo, o Tiago também diz, né? Então a língua pode ser duas coisas, né? Ou um bálsamo que alivia,
ou pode ser como jogar álcool na ferida, né? Ela tem esse poder de ferir ou de acalmar. A língua pode ser um remédio que cura ou um veneno que mata. Pode ser uma fonte de refrigério, né? A árvore de vida, como ele diz aqui, né? Ou pode ser um fogo que se espalha, destruindo, né? Por onde passa. Pode ser essa árvore de vida ou um tormento de morte. Dizer que a língua é a língua serena, né? É essa árvore de vida, como o texto diz, significa que ela é uma língua que alimenta, que instrui e que ajuda as pessoas que estão à sua volta. A língua serena é como uma terapia para os seus amigos, para os parentes, é um refrigério para o coração desses que estão à nossa volta. Como cristãos, nós devemos seguir os exemplos de Jesus. Pensa um pouco na vida e no ministério de Jesus, né? Sempre que uma pessoa se aproximava de Jesus com um problema, saía de perto dele com uma esperança, com um entusiasmo de vida. As palavras de Jesus devem ser usadas por nós, então, hoje, para que as pessoas sejam curadas, né? As palavras de Jesus ainda podem curar e restaurar, trazer vida. E nós devemos ser esses portadores, né, das palavras do nosso Mestre Jesus. As palavras de Jesus nos animam, porque são palavras de vida eterna. E como é bom, né, a gente poder falar em nome de Jesus, né? Como Jesus mesmo diria se tivesse que aconselhar alguém, se tivesse que reagir a qualquer tipo de situação. Nós que somos as suas ovelhas, ouvimos a sua voz e devemos então seguir a sua direção. Ao contrário disso, né, essa língua que expressa tranquilidade é a língua perversa, que espalha o mal, que desvia as pessoas da justiça, que atormenta pessoas, que machucam as pessoas. Tem muitos filhos que carregam na sua alma feridas que foram provocadas ao longo da sua infância. Crianças e filhos que foram insultados com palavras insensatas pelos seus pais. E vamos falar a verdade, né? Como pais, quem nunca perdeu a paciência e falou de um jeito que, ao invés de edificar a vida do filho, a destruiu? Infelizmente, tem muita gente que luta, né, para superar esse passado de dor, porque foram quebrantadas por uma língua perversa. Queridos, que Deus nos perdoe, né, cada vez que nós falamos assim, para produzir quebrantamento ao invés de vida, né, em nossos filhos, naqueles que estão à nossa volta. Como é difícil. Depois, seguindo no assunto, né, versos 5 e 6, ele sai um pouco do assunto, mas ele continua o assunto no versículo 7, que diz: a língua dos sábios derrama conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O conhecimento não é um tesouro que se descobre na superfície. Nós precisamos nos aprofundar um pouco, né? O conhecimento é essa conquista que se alcança por meio de um esforço intenso. O conhecimento não é um bem que nós adquirimos rapidamente. É preciso de um processo, leva a vida toda, né? Nós vamos crescendo no nosso conhecimento ao longo da vida. O conhecimento vem do estudo e também da experiência, do exame e da observação da palavra. Conhecimento das verdades mais profundas da vida, esse conhecimento tem que vir de Deus. Não vem apenas desse estudo contínuo, mas também depende da própria revelação de Deus para nós. Só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós na sua palavra. Deus se revelou para nós na criação, na sua palavra e também no seu Filho, né? Jesus, que é a expressão exata do seu ser, diz Hebreus, né? E a língua dos sábios, é o que diz aqui o versículo 7, né? Derrama esse tipo de conhecimento.
Mas o coração dos insensatos não age assim, diz o versículo 7. O coração do tolo, ele não se dedica ao conhecimento das coisas de Deus, por isso ele não pode falar daquilo que ele não conhece. Ele apenas cogita das coisas humanas. Seu coração não busca as coisas lá do alto. O insensato, ele é terreno e só busca as coisas que os seus olhos veem, ao invés de buscar o conhecimento de Deus. Mas os sábios adquirem esse conhecimento. A sua língua derrama esse tipo de conhecimento. Eles não apenas se abastecem dessa fonte de vida, que é a palavra de Deus, mas também se tornam canais que distribuem essas bênçãos para os outros. Esse é o nosso objetivo de vida como cristãos, né? Aprendemos do Senhor e falamos a respeito dele. Adquirimos conhecimento a respeito de quem é Deus e dos seus planos para as nossas vidas e sermos então veículos desse conhecimento para aqueles que estão à nossa volta, para a gente ser luz nesse mundo, sal da terra, né, como diz a palavra de Deus. Então, os sábios, né, eles não apenas se abastecem com a fonte de vida, mas eles também se tornam canais. Então, queridos, que essas verdades de hoje nos conduzam a esse tipo de vida, né? Vida de sabedoria no nosso falar, vida de busca pelo conhecimento para que a gente possa de fato transmitir a verdade do Senhor, uma vida que pondera, né, diante de Deus as suas palavras, né, que a gente seja dessa forma, né, que a gente coloque diante de Deus o nosso falar e que a gente possa de fato edificar com as nossas vidas ao invés de quebrantar pessoas. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, né? Ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, que essa seja uma realidade na nossa vida, para que a gente seja então esses representantes de Cristo aqui na Terra, transmitindo o seu conhecimento, a sua verdade, a sua sabedoria, onde quer que a gente vá. Vamos orar, vamos pedir isso para Deus e colocar nossas vidas mais uma vez na mão dele. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos, Pai, para que o Senhor nos convença da necessidade de falarmos de uma maneira que te agrade. Que o Senhor coloque freios em nossa língua. Tiago diz, né, que aquele que domina a sua língua é capaz de controlar todas as coisas. Nos ajuda nessa tarefa, Senhor. Nos ajuda a estarmos sensíveis ao longo do dia, na nossa maneira de falar, nos mínimos detalhes. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra nenhuma palavra áspera, nenhuma palavra para machucar, mas que a gente possa, com sabedoria, edificar vidas através do nosso falar. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para vocês, um bom resto de semana, queridos, e nos vemos então no final de semana. Um abraço para todos. Até!